nos dai-nos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Obrigada, Letícia. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Todo mundo consegue ver bem? Bom, então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os centros de força e a glândula pineal. A gente vai estudar um pouquinho, começar a introduzir esse tema e aos poucos a gente vai aprofundando aí sobre os chakras, né? Sobre todos esses aspectos. Então, baseado na nossa apostila, né, a gente começa a perceber, né, que os espíritos encarnados e desencarnados, eles são dotados de um corpo fluídico, semimaterial, composto de fluidos e diferentes estados de condensação. Então, esse corpo fluídico que nós já estudamos é o perispírito ou corpo espiritual, como a gente chama, né? E a gente já estudou bastante aí sobre o perispírito. Então, o perispírito está intimamente regido por vários centros de força que trabalham vibrando uns em sintonia com os outros sob o poder da nossa mente. Então, a mente é que determina o funcionamento mais ou menos equilibrado desses centros de força e são eles que dão condições para que o perispírito desempenhe as suas várias funções. Então, no nosso perispírito, né, esse corpo fluídico, o nosso perispírito, ele vibra em sintonia, né, com o nosso corpo espiritual e com o nosso espírito. E aí, dentro disso, a gente encontra ali os nossos centros de força, que é o que a gente vai estudar um pouquinho hoje, sabendo que esses centros de força, eles são comandados pela nossa mente. E que é ela que vai determinar se esses centros de força vão funcionar de forma mais ou menos equilibrada. Né? Como a gente vem falando em todas as aulas, né? O quanto é importante o nosso cuidar do nosso pensamento, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, né? Porque isso determina como nós vamos nos sentir, como a gente vai reagir diante da vida, a saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Então, os centros de força, eles têm uma importância muito grande nesse equilíbrio, né? E junto aí com a nossa mente, né? Nosso campo mental. Então, a localização desses centros de força no perispírito corresponde a dos plexos no corpo físico. Então, no corpo físico, nós temos os plexos, né? Com exceção dos que estão no crânio perispiritual, o coronário e o frontal, que se ligam aos centros encefálicos. Então, plexos são feixes nervosos no corpo físico, onde há maior concentração de nervos. Eu coloquei aqui uma imagem pequenininha que eu trouxe ela mais ampliada para a gente poder olhar. Então, os plexos ficam, os principais, né, ficam localizados onde a gente percebe aqui todas essas cores, né, e a gente chama de chakras, né? E eles transpassam, se a gente perceber, né, o nosso corpo. Então, a gente tem esses plexos, né, na frente do nosso corpo e atrás também. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui de lado, para que a gente pudesse ver. E aí, começando de cima, do topo da nossa cabeça para baixo, a gente tem o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o básico. Esses são os 7 chakras principais, os 7 centros de força principais do nosso corpo. Então, os centros de força também são denominados de discos energéticos e centros vitais, mas são vulgarmente conhecidos pelo nome de chakras, né, por causa das filosofias orientais. Então, chakra é uma palavra sânscrita, que significa roda, né? Sânscrito é a língua mais antiga, né? Pois eles têm forma circular, com mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, possuem vários raios de ação que giram incessantemente, com a passagem da energia, lembrando um ventilador em movimento. Cada um tem as suas cores próprias e suas características. Quanto mais evoluída a pessoa, mais brilhantes são essas cores e alcançam maior diâmetro
e os seus raios giram com maior desenvoltura. Então, se a gente parar para observar, né, como a palavra chakra quer dizer, chakra, cada um fala de um jeito, né, que significa roda. Então, eles têm uma forma circular, né, no nosso corpo, mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, né, possuem vários raios de ação e eles ficam girando incessantemente conforme a passagem de energia, como se fosse mesmo um ventilador em movimento. E cada chakra, né, de cada pessoa vai ter as suas cores próprias. Por exemplo, a gente tem ali, vou voltar aqui nessa imagem para a gente olhar. A gente tem ali o chakra coronário, uma cor mais violeta. Para cada um, ele vai ter uma tonalidade específica de acordo com a evolução, com o nível de pensamento e a qualidade da energia daquela pessoa. Então, quanto mais evoluída, né, a pessoa for, mais brilhantes são essas cores e maior o diâmetro que os raios vão conseguir alcançar e girar com maior desenvoltura. Então, a gente percebe, né, que o nosso bem-estar espiritual, o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar físico, depende muito da forma como a gente sente, como a gente pensa, como a gente age diante da vida, né? Então, são esses centros de força, né, os chakras, são eles que distribuem, controlam e dosam as energias que o nosso corpo físico necessita. Como também eles regulam e sustentam os nossos sentimentos, as emoções e alimentam as células do pensamento. É através dos centros de força que são levadas as sensações do corpo físico para o espírito, pois são eles que captam as energias e as influências exteriores. Então, são centros de força que acabam se tornando um canal para que exista essa comunicação entre o nosso espírito e o nosso corpo físico, né? Então, o fluido cósmico universal, ao ser absorvido, né, e metabolizado pelo nosso coronário, né, em fluido espiritual, uma energia que é vitalizadora, imprescindível, né, para a dinâmica do nosso corpo físico, sentimentos, emoções e tal, ele vai penetrar o nosso chakra e aí ele vai começar a fazer todo esse trabalho dentro do nosso corpo físico, no nosso perispírito, fazendo esse retorno dessas energias também, essa informação para o nosso espírito, de acordo com a forma como nós vamos trabalhar essa energia através desses centros de força, através daquilo que a gente pensa, sente. Isso eu vou repetir muitas vezes, porque a gente precisa deixar isso bem claro, que nós somos responsáveis pela qualidade da energia que a gente produz, né? E muitas vezes nós somos responsáveis também pela qualidade da nossa saúde física, espiritual, da nossa harmonia. Então, depois que a gente recebe, né, esse fluido cósmico universal pelo nosso coronário, há uma metabolização, né, uma transformação dessas energias. Deixa eu parar aqui rapidinho só para aceitar aqui. Bom, essa energia ela vai circular pelos outros centros de força e ela é canalizada através de toda a rede nervosa do nosso corpo para o nosso organismo, com maior ou menor intensidade, de acordo com o estado emocional da criatura. Porque eles estão subordinados a impulsos da mente. Então, os nossos chakras estão subordinados aos impulsos da nossa mente. Então, olha como isso é sério, né? Se a gente parar para pensar. Como a qualidade dos meus pensamentos, né? A forma como eu penso com relação à vida, o nível de positividade, de amorosidade, o nível do meu pensamento, né? A essência daquilo que eu penso, que eu sinto, faz diferença, né? Em como eu vou me sentir, como eu vou conseguir agir aqui no mundo, tanto no físico quanto no espiritual. Então, esses impulsos da mente se irradiam e posteriormente, né, ao redor, formando a nossa aura. Então, a gente recebe esse fluido cósmico universal pelo nosso coronário, através daquilo que a gente pensa, a gente transforma esse fluido e aí ele vai passar para todos os centros de força do nosso corpo, de acordo com aquilo que a gente transformou, né? Essa energia ela é modificada. E a partir disso, essa energia começa a se expandir a partir dos nossos chakras, né, nos envolvendo, formando ali a nossa aura, que é uma espécie de espelho fluídico, capaz de refletir o que se passa no nosso campo psíquico. Então, ela reflete o nosso estado de espírito, né? A nossa aura vai refletir o nosso estado de espírito. Alguns médios, como a gente já tinha falado, eu falei até na outra aula, conseguem perceber, né, a aura
da pessoa, do paciente. Às vezes a gente não consegue ver, né? Não tem uma evidência, mas você tem uma intuição, uma sensibilidade maior, você sente a energia do outro, a energia do ambiente, né? Se é positivo ou negativo, se é elevado ou não. Então, essa aura, essa energia que a gente produz e que passa pelos nossos centros de força, transformada, né, pelo nosso pensamento, forma também a nossa aura, né, e vai refletir para as pessoas o nosso estado de espírito. Então, hábitos, condutas e ações nocivas, né, todos os atos que são contrários às leis divinas tornam os chakras desequilibrados e comprometem o funcionamento harmonioso do conjunto. Então, assim, importantíssimo, né, que a gente tenha momentos de oração, de prece, que a gente mantenha o pensamento elevado nos diversos momentos do dia, principalmente quando a coisa está difícil, porque é fácil a gente manter a fé e a esperança quando está tudo bem, né? Mas quando não está tudo bem é onde eu mais preciso manter a fé e a esperança. E aí continuar em oração, continuar em prece, né? Pedindo ajuda espiritual, modificando os padrões de pensamento, né? Vem um pensamento negativo, tenta tirar o lado positivo daquilo ali, transformar aquele pensamento em algo positivo, né? Não consigo, nesse momento, pensar nada positivo. Tá tão difícil a minha vida que eu não consigo. Faz uma prece, né? Só o momento ali da oração já eleva, né, o nosso padrão, a nossa vibração e já ajuda para que a gente tenha mais forças para conseguir lutar contra aqueles pensamentos negativos. Então, a importância da gente orar, da gente ter contato, né, com os nossos mentores, com Deus, com os anjos, santos, cada um acredita da sua forma, os orixás, né? Cada um acredita a sua forma, a sua maneira, mas quanto importante é a gente entrar em contato, em sintonia, né, com seres mais elevados para que a gente também se eleve. A meditação também é muito importante, né, para que a gente consiga respirar e acalmar um pouco a nossa mente, que às vezes entra naquela coisa da ansiedade, e aí o nosso pensamento fica acelerado e a gente acaba perdendo o controle daquilo que a gente pensa e também de como a gente vai se sentir e reagir diante do mundo. Então, são várias coisas que a gente pode fazer, né? Tomar o autopasse, o reiki, ir a um lugar quando possível, tomar um passe, os banhos, tudo isso ajuda na questão energética. Mas eu preciso cuidar do meu pensamento, porque é o meu pensamento que produz esse tipo de energia, né? Como a gente vem falando já em outras aulas, né? O fluido cósmico universal, ele é puro. Sou eu que transformo. Então, eu, Gisele, tenho um fluido vital, né? Eu produzo, eu recebo esse fluido cósmico universal puro, tendo em vista tudo que eu penso, meu mundo mental, a forma como eu sinto, eu transformo esse fluido e aí eu abasteço os meus chakras, crio a minha aura, né? E aí eu estou abastecendo os meus chakras, o meu corpo com o quê, né? Qual é o produto, né? O produto final ali que eu entrego para a minha existência, para a minha encarnação. Se a gente parar por um minuto e fizer uma reflexão sobre a qualidade dos nossos pensamentos, né? Pensando no dia de hoje, né? Qual foram os pensamentos recorrentes que vocês tiveram, que nós tivemos, se a gente parar para pensar, né? Foram mais positivos ou mais negativos? Foram de medo, de ansiedade, de preocupação, de maledicência, de inveja, de vaidade, de arrogância, de ciúme? Quais foram os sentimentos que nós tivemos, né? Ou foi de gratidão, né? Pensando nisso, a gente consegue entender que tipo de fluido a gente produz e como nós abastecemos os nossos chakras, porque só daí a gente já sabe se existe um equilíbrio ou não, né? Se os nossos centros de força estão trabalhando da forma que deveriam. É só a gente analisar o nosso padrão mental. Aquilo que a gente pensa, aquilo que, né? Porque depois que a gente pensa, a gente sente, e aí isso se reflete em todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e nos desequilíbrios ou equilíbrios que a gente tenha, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. É muito importante que a gente se conheça e tenha tempo para refletir e analisar. Não analisar o outro, mas se autoanalisar, né? Qual o nível dos meus pensamentos? Que tipo de pensamento eu alimento? Que tipo de pensamento eu tenho com frequência? Com isso eu consigo perceber como eu estou moldando essa energia que eu recebo, esse fluido cósmico universal, como ele vai ser utilizado no meu corpo. Se ele vai ser utilizado para me ajudar de forma positiva ou para gerar algum desequilíbrio.
Então, tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força correspondente que reagirá sobre o corpo físico. Por exemplo, uma pessoa que é muito maledicente, sempre fala mal dos outros, critica, vê o defeito, calunia, fala mentira sobre o outro, inventa história, né? É uma pessoa que pode desequilibrar, por exemplo, o centro de força laríngeo. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Os sentimentos inferiores, como inveja, ciúme, egoísmo, vaidade, mágoa, desequilibram o centro de força cardíaco, né? Se a gente parar para pensar, quando eu uso a palavra, né, para a minha voz, a minha palavra para verbalizar, para gerar uma ação que dizer que faz mal ao outro através da fofoca, da maledicência, da calúnia, por exemplo, né? É nesse chakra no laríngeo que eu vou desequilibrar. Né? Quando eu alimento sentimentos inferiores de inveja, de ciúme, de egoísmo, vaidade, mágoa, né? Entre outros, eu vou dizer, tem muito a ver com os sentimentos, né? Isso é sentimento. Então, desequilibram ali os nossos centros de força do cardíaco. Sexo sem amor, sem respeito, sem responsabilidade, desequilibra o centro de força genésico, chakra básico. Então, quanto mais equilibrados e harmônicos entre si, né? Mais saúde física e psíquica para a criatura. E maior carga de energias ou forças vitalizadoras teremos para doar no processo de irradiação. Então, aí a gente entra numa outra reflexão. Eu preciso cuidar do que eu penso, do que eu sinto, porque como eu transformo a energia pura que eu recebo e através daquilo que eu penso, né? É esse tipo de energia que eu estou dando para o meu corpo, né? Para o meu corpo físico e estou dando de resposta para o meu espírito. Então, se há algum desequilíbrio dentro disso, é minha responsabilidade, sou eu que produzo. Agora, se eu sou médium, eu uso esse fluido cósmico universal puro, transformo esse fluido, né? Tendo em vista ali de acordo com as coisas que eu penso. Né? Aí eu abasteço o meu corpo, gero a minha aura e depois irradio essa energia para outra pessoa na hora do passe, no momento mediúnico, a minha responsabilidade ela é muito maior, né? Se a gente parar para pensar, aí a gente pode pensar, né? Caramba, então eu não posso nunca mais trabalhar com a mediunidade, porque eu sou ser humano, eu vou errar, lógico que vai. Mas todos nós vamos, todos nós temos ali as nossas vulnerabilidades e os pontos de melhora, né? Todos temos, né? E vamos ter ainda por muitas vidas, né? Porque a gente ainda precisa evoluir muito. Mas o importante é que a gente tenha esse autoconhecimento, né? E que a gente consiga identificar em nós, né, o tipo de energia que a gente produz, avaliando, analisando aquilo, a forma como a gente pensa e a gente sente, para que a gente assuma a responsabilidade, né, de que nós estamos gerando para o nosso corpo desequilíbrios ou não, enfermidades ou não, e que nós também podemos doar energia deletéria, às vezes que não é o suficiente que aquela pessoa precisa, né? Às vezes é por nossa responsabilidade. Então, se eu sei que eu não estou equilibrada, eu estou sentindo raiva, tristeza, medo, ou tô com inveja, ou venho de um perfil, né, um comportamento maledicente com frequência, né? Ter um autoconhecimento, olhar para si mesmo, falar, nesse momento eu preciso ser paciente, eu preciso de ajuda para melhorar esses aspectos em mim. Porque como é que eu posso sentir raiva o dia todo, a semana inteira, e chegar num sábado de trabalho, né, usando sempre o renascer, um sábado de trabalho e achar que eu estou preparada para dar o passe em alguém. Eu não posso fazer isso, né? Porque durante aquela semana inteira eu recebi um fluido puro e eu transformei esse fluido, né, tendo em vista esses pensamentos. Então, o meu corpo no espiritual e físico não está legal. Os meus chakras, os meus centros de força não absorveram energias que me dão sustento, né, e possibilidades de ajudar outra pessoa. E a responsabilidade é muito grande, porque aquele paciente que chega, né, para tomar um passe, que senta na sua frente para receber um passe, né, muitas vezes ele deixa de receber aquilo que ele precisa pela má condição energética do médium. Então, é uma autorreflexão, né? É quando a gente desestabilizar, a gente ter autoconhecimento e ter coragem de se olhar e assumir a sua vulnerabilidade, os seus pontos de melhora, voltar lá e fazer de novo.
né? Então, eu senti raiva a semana inteira. Então, primeiro eu vou trabalhar isso em mim, modificar o meu padrão mental, entender por que eu senti essa raiva, né? O que eu posso fazer para apaziguar isso em mim e no outro, para quem eu direcionei aquela raiva, né? E eu tô falando do momento da mediunidade, mas no decorrer da nossa vida, esse fluido que a gente emana através, né, dos nossos centros de força, geram a nossa aura, mas também acabam sendo endereçados a pessoas, né? A gente pensa e vai sentindo e vai mandando para o outro aquele monte de energia, né? E muitas vezes a gente não tem coragem de olhar para a gente e verificar isso. Olha, não, hoje eu preciso fazer um trabalho aí de desintoxicação mental, de transformar meu pensamento, de purificação, né? De fazer prece, de se elevar, para poder ficar melhor consigo mesmo e também melhor para doar energia para o outro. Isso é uma reflexão muito importante. A gente aqui está estudando sobre mediunidade, né? Como a gente viu lá na primeira aula, né? Mediunidade é serviço, né? É serviço. Então, a gente precisa estar preparado para esse serviço. Então, peraí, eu acho que eu pulei aqui. O equilíbrio para os nossos chakras conseguiremos através da reforma íntima, pela reforma moral, através do burilamento das nossas facetas negativas, procurando desfazer-nos das imperfeições que ainda trazemos dentro de nós. Então, a reforma íntima é imprescindível, a reforma moral. É o autoconhecimento o tempo inteiro, né? A gente precisa o tempo todo olhar para a gente. Aí tropeçou, a gente volta lá e refaz o caminho, né? Não há problema, a gente não tem que levar para o lado da culpa, da punição, da autopunição, de ficar remoendo aquilo. Mas a gente aqui, né, a gente está aprendendo ferramentas, meios, né, da gente se trabalhar e cuidar da gente, né? Então, assim, o médium, uma pessoa que quer se dedicar à espiritualidade, mas que não tem momentos de oração, de prece, tem alguma coisa que está fora. Porque a gente não é médium só no renascer, não é médium só no dia do trabalho, né? A gente é médium o tempo inteiro, em tempo integral. Então, a gente precisa cuidar da nossa energia como a gente cuida do nosso corpo físico, como a gente cuida da nossa vontade, do nosso... A gente sente fome, vai lá e mata a fome comendo, sacia fome, desculpa, comendo, né? A gente precisa, né? Como a gente toma banho, escova os dentes e penteia o cabelo, né? A gente precisa cuidar da nossa questão energética como se for, fazer disso um hábito, né? Cuidar da energia que a gente recebe, porque imagina, o tempo todo jorra sobre nós uma energia pura, né? Era para a gente, né, agradecer o tempo inteiro, né? Gratidão, 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 gratidão. A gente recebe bênção o tempo todo, né? Luz o tempo todo, energia positiva o tempo todo. E aí, por causa às vezes das minhas dificuldades de olhar para mim, né? Eu pego isso tudo que eu recebo e eu transformo, eu modelo, como se fosse uma massinha mesmo de modelar, né? E de acordo com aquilo que eu penso. E aí eu faço com que essa energia, ao invés de ser uma energia que vai me elevar, me purificar, me dar saúde, equilíbrio, né? Que ela faça o contrário. Tudo aquilo porque eu transformo esse fluido através daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Então, são em 7, né, o número dos centros de força principais. A gente vai começar a ver o coronário, né, que é esse no topo da nossa cabeça. É o mais importante pelo seu alto potencial de radiações. Nele se assenta a ligação com a mente. Relaciona-se materialmente com a epífise ou glândula pineal, ligando os planos espiritual e material. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Então, recebe em primeiro lugar, né, o nosso centro de força coronário, ele recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais centros de força. Então, ele recebe esses estímulos, né, e comanda os nossos outros centros de força, vibrando, né, com eles em regime de interdependência. Isso é, eles são ligados entre si e obedecem ao comando do coronário. Então, os nossos centros de força... Peraí, só um minutinho.
de uma... Bom, vamos lá. Então, o nosso coronário comanda os nossos chakras, eles trabalham de forma interdependente, mas estando ligados entre si, mas obedecendo a um comando do nosso coronário, como se ele fosse ali o maestro da nossa orquestra. Então, cada um tem a sua função, cada chakra, cada centro de força tem a sua função específica, né? Então, deles emanam as energias de sustentação de todo o nosso sistema nervoso. É o grande assimilador das energias solares, o nosso coronário, e captador dos raios que a espiritualidade superior envia para a Terra, capazes de favorecer a sublimação das almas. Esse centro de força se desenvolve na proporção da evolução espiritual. Então, quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais a gente evolui esse centro de força, a gente desenvolve o nosso coronário. Né? E ele é responsável pela ligação direta com o nosso espírito e também com essas energias de luz, com os raios que emanam sobre nós, sobre a Terra, né? Para nos ajudar nessa evolução. Então, o coronário ele é extremamente importante. Por isso, essa ligação, né? Essa elevação, essa conexão com a nossa divina presença, com o nosso eu sou, com Deus, Jesus, com os anjos, arcanjos, com o guia espiritual, mentor, cada um fala da sua maneira, né? A sua maneira. Mas é muito importante essa elevação mental de padrão, né? Um padrão mental positivo, né? Onde a gente consiga sempre elevar o pensamento e pensar positivo, em vibrar querendo coisas do alto que eu falo não no sentido de só de altura não, mas de níveis vibratórios mais elevados, né? Que a gente consiga mudar a nossa forma de pensar sobre algumas coisas, porque às vezes, né, na nossa vida todos nós temos padrões, crenças, essa coisa toda. A Sheila fala muito sobre isso, crenças e padrões limitantes, né? E se a gente parar para pensar, isso vai determinando como o nosso mundo é criado, né? Então, assim, eu no meu mundo, Gisele, eu tenho crenças e padrões e eu ajo e reajo dessa maneira. Mas é possível modificar, a gente precisa modificar isso. Né? A gente precisa transformar a nossa forma de pensar e ver as coisas. E não aceitar que tudo está determinado a ser daquela maneira. Né? Ah, eu não nasci para ser feliz, eu não mereço. Aí vibra naquela coisa pessimista, negativa, às vezes entra na vitimização, aí acaba colocando a culpa fora, né? Falando mal do outro, porque como o outro consegue e eu não consigo, aí eu começo a falar mal do outro, ou a jogar uma energia ruim para o outro. Com isso eu vou desequilibrando um monte de centros de força, um monte de chakras. Então a gente precisa mudar nosso padrão mental, nosso padrão de pensamento. Não adianta a gente só falar sobre isso, a gente precisa viver isso. E não adianta a gente apontar para o outro e falar, o fulano não faz, o ciclano não faz. Não. O que eu posso fazer por mim hoje para modificar a forma como eu penso? Para ressignificar, né? O que eu posso fazer, eu, Gisele, posso fazer hoje para pensar mais positivo, para ter mais energia positiva, mais energia equilibrada, para receber esse fluido puro e fazer com que ele fique o menos moldado por mim possível, mas que ele possa trazer energia de equilíbrio para alimentar os meus chakras, para alimentar a minha aura, para que eu possa doar para as pessoas o melhor que eu tenho, para que eu possa fazer o meu melhor. Porque se a gente parar para pensar, a mediunidade não é sobre mim, a mediunidade é sobre o outro. Eu estou ali como um canal para assistir e ajudar na necessidade que o outro tem. E não naquilo que eu quero doar, não naquilo que eu quero fazer. É só para a gente refletir. Aí aqui tem mostrando, né, o chakra da coroa, que a gente tem aqui no topo, nessa luz mais branquinha aqui. E ali a glândula pineal, né? Se a gente enfiasse o dedo aqui entre os nossos olhos e pudesse afundar o dedo até o meio do nosso cérebro, a gente encontraria lá a nossa pineal, que é a grande responsável por toda essa parte mediúnica, né? E toda essa captação de energia. E aí, eu trouxe para vocês um vídeo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é neurologista e ele é espírita, né? E ele estuda exatamente esse tipo
de circunstância da mediunidade, ele fala muito bem sobre a glândula pineal. E eu achei que ele teria muito mais propriedade para falar sobre isso com vocês até do que eu. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o vídeo. Se por acaso alguém não conseguir assistir direitinho, depois me fala que eu mando para vocês pelo WhatsApp, posto lá no grupo, tá? Vou colocar para vocês. Eu acho que sempre houve um estreito laço entre ciência e espiritualidade. A palavra laboratório quer dizer labor e oração. Não é? Então, quantos laboratórios nós temos espalhados no mundo e que ancoram a nossa ciência? Não é? E quando essa ciência está aplicada a escrutinar a vida, é a ciência voltada para a espiritualidade. Apenas que nós temos uma problemática na nossa ciência contemporânea, que a maior parte do orçamento da ciência, ou seja, do investimento que a humanidade faz na ciência, é para o fabrico de armas. Então nós temos uma ciência, vamos dizer assim, com uma força de empenho muito mais voltada para a morte do que para a vida. Então é nesse sentido que ela se distancia da espiritualidade. Mas a todo tempo a ciência esteve estreitamente ligada à espiritualidade. Eu não vou dizer a religião, enquanto agregação institucional da cultura humana, do sagrado. Mas, enquanto espiritualidade, você tem uma aproximação que vem se acentuando desde o surgimento do raciocínio científico, vamos dizer assim. Você teve o trabalho de Aristóteles, quando começa a dar um olhar para a natureza. Né? Você teve depois o surgimento das pesquisas mais objetivas de encontro dos micro-organismos, como foi Pasteur, do uso do microscópio, da observação direta, não é? Inclusive nas pesquisas espiritistas, vamos dizer assim, de descortinar o mundo invisível. E depois, na medida em que a ciência se esbarrou em termos de interesses econômicos, não é? Então a direção tomou um sentido oposto à ética da espiritualidade. Mas sempre esteve junto. Eu acho que quando a gente fala de ciência e espiritualidade, a gente está buscando a essência do que sempre foi a ciência. Depois você teve a Organização Mundial de Saúde, quando coloca que a saúde envolve qualidade de vida. Qualidade de vida envolve mecanismos biológicos, psicológicos, sociais, ambientais, funcionais e espirituais. E a medicina precisa pesquisar a semiologia do domínio espiritual. Então, se há alguma coisa que a psiquiatria e a psicologia não fizeram de uma forma consistente em termos de programa de saúde coletiva e etc., é buscar uma fórmula que agregue esses domínios, incluindo o espiritual. Então, a questão é como é que isso do espiritual no domínio da saúde mental? Essa é uma pergunta. Então, a relação corpo-espírito, e o espírito sobrevive à morte do corpo biológico? Essa é uma pergunta da ciência. Porque não está provado que o materialismo seja a realidade existencial. Não tem um trabalho científico que tenha comprovado e batido o martelo em cima disso. Então, a hipótese do contínuo da vida, ela é uma hipótese aberta dentro da ciência. E você repensar o corpo humano baseado no princípio de que ele responde aos domínios do espírito, é um metassistema que comanda o organismo, porque o nosso organismo ele não está em equilíbrio com a natureza. Ele só vai estar em equilíbrio quando as células se difundirem pela Terra. Então, para você manter um organismo agregado, precisa de alguma força que agregue, e essa força, inclusive, motiva a manifestação da inteligência.
Então, existe um motor que faz isso, que nós vamos chamar de espírito. Faz sentido isso. Existe uma heurística desse raciocínio, não é? Bom, e como é que o espírito se relaciona com o corpo? Possivelmente molécula a molécula, átomo a átomo. Mas existiria um ponto de convergência das linhas de tensão de força da relação entre o corpo e o espírito, que seria a glândula pineal na nossa hipótese de trabalho. É como você tentar segurar uma bola de basquete num dedo. É o centro de massa. É para onde convergem as linhas de tensão de força gravitacional que naquela bola que você está segurando no dedo. Não é? Então, as linhas de tensão de força da relação eletromagnética entre o corpo e o espírito se ancorariam, em tese, na glândula pineal. E a glândula pineal é o órgão sensorial do corpo. É o único órgão capaz de transformar estímulo magnético em neuroquímica. Não tem outro órgão que faz isso. A pineal faz. Então ela é capaz de traduzir a linguagem do campo magnético para a linguagem bioquímica. Isso já faz sentido na relação entre a mente e o corpo, quer dizer, através do campo magnético. Você usa campo magnético para passar num pedágio, numa estrada, a 30 metros da porteira, a porteira reconhece que é o seu carro, checa se você pagou a conta, e se você pagou, abre, se não pagou, não abre. Se uma porteira usa campo magnético para informar, imagina o cérebro, porque eu acho que a gente é mais que uma porteira. Pelo menos eu tenho ainda essa expectativa. Então nós trabalhamos muito com essa questão do campo magnético. E o magnetismo ele passa por terrenos onde não existe a matéria como a concebemos. Então faz muito sentido. E a glândula pineal faz essa tradução. E conhecidamente a glândula pineal é o órgão cronobiológico pela ciência convencional. Ela é o órgão que coordena os ritmos do organismo. Por isso que ele é um órgão central. Se a hipófise produz o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio tirotrófico, o hormônio luteinizante, o folículo estimulante, se produz esses hormônios, eles são produzidos de acordo com o ritmo. A pineal é que comanda isso. A pineal comanda o ritmo, vigília e sono. O sangue a cada 3 meses se renova, é um ritmo. Então o nosso organismo tem um ritmo. Esse ritmo é coordenado pela pineal. Na verdade, não é a pineal que coordena. A pineal é um órgão sensorial que capta informações astrofísicas. Então, o ciclo de vigília e sono obedece ao ciclo de solar. O ciclo reprodutivo responde ao ciclo lunar. Uma gravidez tem um ano lunar. A menstruação tem um mês lunar. Isso é conhecimento tácito da medicina convencional. São chamados icebergs de comando da pineal. Então, nós temos... Por que essa relação astrofísica? Por quê? Porque todos os seres vivos têm glândula pineal ou algo equivalente, que coordena a sua ritmicidade. E no ecossistema do planeta, essa ritmicidade precisa estar coordenada com o ecossistema. Então, você tem que ter um domínio de comando que seja superior a todo o ecossistema terrestre e que coordene numa sincronicidade. Cada espécie, ou dentro da mesma espécie, todo esse movimento de ritmos do organismo que sustenta o nosso bioma, né? Vamos dizer assim. Então, a glândula pineal lida com a dimensão espaço-tempo. E a dimensão espaço-tempo é a 4ª dimensão, segundo o nosso Albert Einstein. A 4ª dimensão já é outra dimensão do espaço astrofísico. Em hipótese, será que o plano espiritual estaria nessa dimensão? É apenas uma hipótese. Então, a mediunidade seria um fenômeno astrofísico. Ela mantém a capacidade da pineal se ligar ao domínio astrofísico, só que não é nem a Lua nem o Sol, é outra dimensão do espaço astrofísico. Não é? Então, esse jogo de raciocínio, ele permite uma coerência do pensamento, é a heurística do saber. Vamos dizer assim, não há uma comprovação científica já estabelecida, mas há informação suficiente para arremessar esse campo no território da pesquisa científica. É isso. Eu quis trazer para vocês esse vídeo. Eu procuro... sempre vejo muitas coisas que ele posta. E eu acho importante que a gente tenha uma outra visão, porque a glândula pineal é um órgão, faz parte do nosso corpo físico, né? É algo muito material para a gente, está muito presente, né? Todo mundo já ouviu falar de alguma forma.
E saber que ela é responsável por captar todo esse magnetismo, toda essa influência que está fora de nós, né? Dentro dessa questão sensorial, espiritual, como ele falou, astrofísica, é muito importante. E aí, assim, eu queria deixar essa reflexão, né? Para que a gente comece a buscar informações, né? De como funciona, como o nosso corpo ele funciona dentro da mediunidade, né? A gente vai ver isso mais profundamente. A gente vai estudar a pineal mais profundamente. Mas como é que funciona o nosso corpo dentro da mediunidade? Né? Porque se a gente, como ele disse ali, se a nossa pineal, né? E na apostila do Kardec também fala isso. Se a nossa pineal ela capta toda essa expressão extrasensorial, né, sensorial que nos cerca, todo esse magnetismo, né, ela funciona como se fosse uma antena, né, captando todos esses sinais, né, o espírito não entra no meu corpo, né, tudo isso é perceptível de forma muito sutil. Então, para o mecanismo da mediunidade entender como essas questões funcionam, é importantíssimo. Até para o nosso desenvolvimento mediúnico na atuação do fenômeno mediúnico. Peraí que tem alguém aqui mandando um chat aqui, peraí. Isso, Sheila, confirmação de um pesquisador sério e mágico, né? E a ciência... Peraí, não entendi. Confirmação de um pesquisador sério é mágico. Ou a ciência já comprova. Não entendi muito bem. Eu vou abrir para vocês poderem perguntar. Quem quiser falar um pouquinho, se Pedro, Ana, Sheila que comentou, quiser colocar alguma coisa, mais alguém quiser colocar. Eu queria deixar um tempinho para a gente falar mais sobre isso. Não, o que eu falei foi o seguinte, é que é importante que a gente pesquise com pessoas sérias que venham comprovar, né, o que eles vêm estudando. Isso. Porque o doutor Sérgio, eu acompanho ele vem estudando a pineal há muito tempo. Então, é importante, quando você traz isso, muito importante para que a gente veja que a ciência já está dando algumas coisas, alguns parâmetros muito importantes para a espiritualidade, né? Isso aí, Sheila, perfeito. A gente sabe que a física quântica já estuda muito mais profundamente esses fenômenos, tudo isso, né? Mas a gente está levando em consideração aqui o estudo de Kardec, né? E a gente já consegue perceber na visão, naquilo que ele sistematizou, a importância da pineal. Imagina para quem já estuda muito mais, né? Os estudos que a gente tem atuais. Tem muita coisa além aí que a gente ainda não viu, né? Ana e Pedro, vocês querem contribuir? Eu não estou te ouvindo, Ana, tá desligado. Tá desligado. Não, tá ótimo, você tá levando muito bem. Mas contribuições são sempre bem-vindas. Você está colocando muito ênfase na pineal, em função do chakra coronário. São os 7 chakras principais. E a gente percebe também que cada um dos chakras alimentam um corpo espiritual. Então, chakra básico, tem chakras próprios para cada um tipo de energia, porque eles, na verdade, recebem através da pineal, fazem uma separação da energia necessária até chegar no plano físico, que é do chakra básico, no que se refere a coisa muito material. Mas outras energias também estão envolvidas, como ele mesmo colocou, são energias magnéticas, são energias eletrônicas, energias elétricas, é um conjunto, e o ser humano ainda não teve a condição de ter o pleno entendimento do processo. Sim. E é tão complicado aquilo que dizem. No plano físico, a gente detém 4%, os demais 96% estão ainda em estudos. A Sheila, que é muito experiente na parte quântica, tá certo? Aí tem outras energias, outras formas. Então, os chakras, eles giram em velocidades, e a velocidade é uma frequência. A frequência dá
um tom de cor que é próprio para cada um daquilo que faz necessário para cada corpo vir a trabalhar. Né? Meio complicado, é difícil até de você ter uma sequência do processo. Né? Então, Pedro, é exatamente isso. Só que aí, assim, para a gente começar a entender o funcionamento, a gente tem que ir falando de um por um, aí depois a gente vai aprofundando os corpos para fazer sentido, porque realmente é algo muito complexo para quem nunca ouviu falar sobre isso, absorver, né? Às vezes nem conhecem os outros corpos. E a gente vai aí didaticamente falando aos pouquinhos, mas você tem toda a razão, é isso mesmo, né? Mas, assim, reforçando que a gente... Você falou de uma coisa básica, que os chakras correspondem no plano físico os plexos. Isso. E os plexos são também centros de distribuição de energia, só que não é a energia equivalente dos chakras. Mas aí você tem a parte de sangue, a parte nervosa, então é um conjunto. Sim. E coincide mesmo cada chakra com os plexos. Né? Isso aí. É interessante, na medida em que você vai estudando esse processo, você bota em funcionamento aquilo que é necessário para o que você está tendo como resposta do seu corpo físico. Né? Exato. Você vai tentar se harmonizar naquilo que tem como necessidade, em decorrência de todo esse conjunto de quantidade de energias. Né? Isso aí. E a glândula pineal é importante também na incorporação, né, Gisele? Sim. Porque ela capta as vibrações... Pouco, não muito. Eu acho que ela é só importante. Que está ali, ele é exatamente através do chakra coronário que o médium capta toda essa vibração, a mente, as ondas mentais que o espírito está querendo trazer, né? Então, é da maior importância na mediunidade. E até para a gente perceber, Ana, porque às vezes quando a gente está no início do desenvolvimento mediúnico e a pessoa ainda não tem conhecimento, ela acha que a energia, né, o espírito, que ele entra no corpo, né, e toma posse. Na verdade, é uma impressão nervosa que a gente recebe essa impressão e passa para o nosso corpo, né, para os nossos centros de força, para os nossos plexos. E aí o nosso corpo reage a essa impressão nervosa, né? Mas é uma reação do nosso sistema nervoso, não necessariamente, né, com as impressões que ele recebeu, mas não necessariamente o nosso corpo é invadido, né? E a gente tem que mexer o braço ou fazer qualquer movimento, né, de acordo, porque a gente acha... na verdade, a gente é muito... Eu vou falar agora de forma pessoal, né? Não tem embasamento nenhum que eu vou dizer, né? Para a gente refletir. Mas, às vezes, a gente é muito sugestionável. Como a gente acaba vendo muito, por exemplo, a incorporação de uma maneira, principalmente quando a gente já conhece o perfil daquela entidade, daquele espírito, por exemplo. E aí a gente acaba reagindo, né? Usando aquelas impressões nervosas que a gente recebe daquele espírito para manifestar da forma como a gente visualizou em algum momento. Mas não necessariamente a gente precisa fazer daquela maneira ali, né? De, às vezes, tá mais curvado, ou mais abaixadinho, ou sei lá, depende muito, né? Isso eu estou dizendo dentro daquilo que eu venho observando, porque a impressão nervosa, ela vem, você sente as pernas, você sente os braços, tem formigamento, tem várias reações, cada um tem de um jeito, né? Um peso, às vezes, em determinada parte do corpo, né? E aí a gente até acaba, por vezes, o nosso corpo, ele se modela a essas impressões, mas a gente precisa ter sempre ciência, né? Consciência de que dentro do meu corpo me obrigando a fazer determinada coisa. É uma impressão nervosa que eu posso perceber, né? E agir de acordo com o meu conhecimento. Você colocou que não entra a incorporação, não é a entidade entrando naquele campo áurico. O campo áurico de cada um de nós é o somatório dos nossos
chakras, dos nossos níveis de energia, e que vão dando amplitude em termos de abertura. O nosso mestre tinha nível de energia, uma aura, a nível de 2,5 km. O nosso é 0,000 alguma coisa, mas é o somatório, e quando a entidade que também tem chakras, só não tem os 2 chakras do físico e do corpo duplo. Então, mas ele tem chakras, então ele acopla com o encarnado e transmite através de ligações do nível energético. Ele não entra, ele não fica fazendo movimentos, ele simplesmente acopla essas energias. É difícil ter uma noção do sistema como um todo e como isso se comporta, né? Bastante, mas é importante que a gente entenda, porque na medida que vai compreendendo, você vai permitindo que essas energias fluam com mais tranquilidade, mais despreocupação, para você não ficar, eu estou imaginando que a entidade vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você é dono do teu sistema e ninguém entra onde... Fizeram uma pergunta aqui no chat, no privado, como se manifesta a pineal, como é que a pineal se abre em crianças e adolescentes. Na verdade, a pineal, enquanto um órgão do nosso corpo, ela capta o tempo inteiro, né? Ela não se abre, ela já capta desde sempre, né? Ela está sempre aberta ali, captando... Já está desenvolvida, já está desenvolvida. A Priscila está dizendo, a Priscila queria fazer pergunta, mas ela contribuindo aqui, lembrando que o meio também influencia a pineal, né? Os cristais, é o que o Pedro falou. Eu foquei nessa parte do coronário, porque a gente começou a falar do coronário, porque a gente está vendo aos poucos esses outros corpos. A gente vai ver os outros corpos. Estamos indo num crescente. Não, os cristais que eu falei são aqueles cristais de apatita que tem dentro da pineal. Sim, e que isso pode receber influência, inclusive, do flúor, né, que a gente bebe na água. Existem estudos associando o flúor, né, como se causasse uma calcificação nesses cristais de apatita da pineal, e então isso diminuiria até vamos dizer assim, a capacidade mediúnica da pessoa, né? A capacidade de entrar em contato com isso, exatamente. Com o superior, né? De você entrar em contato com vibrações mais altas. Obrigada, minha parceira quântica. É isso mesmo. Inclusive... Uhul, somos nós. Esse papo quântico me dá um arrepio. Pedro, você tem que aceitar, Pedro. O mundo é quântico, não tem jeito. Dá relia, Pedro. Obrigada, Priscila, pela contribuição. Você estava levantando a mão para falar isso ou você quer falar mais alguma coisa? Não, era só isso, que é para a gente lembrar que também tem essa influência do meio, né? Para a gente... E os estudos estão aí, né? Cada vez comprovando mais. Tem estudos falando de determinados alimentos também, que eu não me lembro agora, mas existe uma série de influências, né? E o pessoal que já tem as teorias da conspiração, que às vezes eu curto um pouco isso, também que o governo, por isso o governo coloca tanto flúor na água, parará, certas coisas, mas aí não vamos entrar nesse mérito, mas é só para a gente lembrar que o meio influencia também, né, nessa questão de desenvolvimento da pineal. Como você falou, não precisa nós entrarmos em paranoia. Por quê? Em verdade, nós temos uma proteção, alguém que está no comando, e ele tem poderes ele falou que estaria conosco até o fim dos nossos sistemas, até a nossa evolução. E está olhando por nós, pode ficar despreocupado, porque o seu momento será sempre seu, e se houver necessidade, por algum motivo, será dado, mesmo sendo totalmente bloqueado qualquer tipo de atuação de qualquer sistema, ele estará sempre sendo liberado. Você, e com a tua mente, você pode até desfazer qualquer contaminação no teu organismo,
no teu sistema pineal, nos cristais de apatita, qualquer coisa você limpa, faz e tudo que você quiser. Isso aí, a Ângela está concordando Muito comigo. bom. A Fátima Velho perguntou como saber que a pineal está intoxicada, né? Assim, acho que um dos primeiros sinais é a nossa dificuldade de manter conexão, né? Com as Mas forças. eu acho que muito mais do que manter a conexão é função da nossa mente, do nosso medo, da nossa dificuldade. Você Ou tendo... achar que não pode, que você não faz, né? Se a sua mente não acredita que você pode entrar em contato com algo superior, isso vai influenciar também, é uma crença negativa, limitante, né? Agora, assim como, por exemplo, você, um pensamento que você volte para eu vou ter um jantar delicioso, então vai ser maravilhoso. Só o fato de você pensar isso já te direciona para um funcionamento das secreções do aparelho digestivo. Você também tem um pensamento voltado para o espiritual, se você é uma pessoa que deseja o espiritual, pensa em algo espiritual, também isso aciona a glândula pineal. Ela, entendeu? Também estimula, a sua mente também estimula a glândula pineal, porque ela é o órgão que comanda toda essa atividade dos centros. É um centro que recebe ondas, rarefeitas, principalmente dessas vibrações do plano espiritual. Então, se a sua ligação, a sua vontade de dirigir e de pensar no plano espiritual também, aciona também o próprio funcionamento da glândula. É perfeito. Mas é importante o treinamento que são feitos nos centros e que você entra num processo de envolvimento e, pela repetição, a semelhança do que você está dirigindo um carro, você faz o trabalho automaticamente. Então, a mediunidade ela tira a possibilidade de você ficar pensando. Você entra, ganhou experiência, faz a coisa acontecer, não se preocupa, e o mal nosso é esse. Você fica sempre, como é que vai ser? Vai entrar, eu tenho medo, eu vou lá para onde eu vou, de repente eu sou pego e vou fazer para lugares não muito próprios. Esquece isso, passa e pronto, você tem proteção, você mesmo é um ser divino. É isso aí. Perfeito. Você que manda aí, Gisele. Não, vamos ver se mais alguém quer contribuir. Vocês estão ajudando muito. Vamos lá. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, de contribuir? Porque tem muita gente aqui que começou a estudar agora, mas tem muita gente que já estuda há muito tempo, né? Às vezes alguém tem alguma contribuição a fazer. Contribuição quântica. Quântica. Importantíssimas. Vamos lá. Isso que a Priscila falou também é real mesmo, né? Tem, por exemplo, alguns países não deixam mais as pastas de dentes ter flúor. Na Alemanha, na Alemanha cortaram pasta de dente com flúor. A água não é... Em Portugal também, quando eu fui lá, olha, carvão. Isso aí, Sheila. Boa. Isso aí. Então, é muito interessante. Por que aqui eles fazem tanta questão de botar flúor na água, flúor na pasta de dente, flúor... Porque nós somos o país de maior quantidade de espíritas. É o Brasil. Não, mas é sério, é o Brasil. É verdade. E é uma finalidade de neutralizar isso. Há interesse, sim. Há interesse. Claro, claro. É porque, assim, para quem nunca ouviu falar disso, né? Como a Priscila falou, teoria da conspiração, né? Mas é uma realidade. É uma realidade. A gente sabe que a gente é manipulado o tempo todo para servir um propósito que não é o propósito da luz, né? E é o país mais espiritualizado do mundo. Isso aí. Pois é, nós conseguimos ultrapassar tudo. Tá vendo como é que a gente é fera? Como a gente fera! Mais alguém, gente, gostaria de contribuir, falar alguma coisa? A gente vai estudar a pineal mais aprofundadamente, os outros chakras,
né? Lembrando que a gente está aí no início, né, de estudo da doutrina kardecista, baseado na doutrina kardecista, aos pouquinhos a gente vai crescendo aí no nosso estudo. O importante é saber que eu acho que esse chakra coronário, através da glândula pineal, é muito importante para a mediunidade, porque ela é que capta as ondas magnéticas, as ondas mentais, as vibrações que vêm da espiritualidade. Então, é por onde o médium faz essa captação. Então, isso é muito importante todo mundo saber. Isso aí, né? ó. E manter esse padrão de pensamento elevado, né, como eu falei, e a gente falaram depois, é importantíssimo para a gente cuidar dessa nossa saúde mediúnica, vamos dizer assim, né? Esse é um termo adequado. Mas não somente, hein, Gisele? Não somente no momento de você estar no lugar onde pode desenvolver a mediunidade. A qualquer instante, dentro do teu dia a dia, você faz o contato com seres que têm potencialidade de sempre te ajudarem. E se nós tivermos esse sentimento, esse entendimento, você está movimentando essas energias e movimentando a capacidade de você estar dizendo, vamos por aqui, posso fazer aquilo. Eles querem te ajudar, depende só de você. Quando discípulos, mestres, um só não, vários aparecem. É verdade, Pedro, perfeito. E nós somos médios o tempo inteiro, né? Então, essa conexão, essa sintonia, né? Essa captação de energia, do magnetismo que envolve a gente, acontece o tempo todo. E a gente precisa estar aberto a isso e consciente disso, né? Ser inspirado, ser intuído é muito importante. Isso aí. E aí, gente, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu gostaria um franguinho viesse... Olha o Pedro estragando a pineal da gente, ó. Brincadeira. Quer falar, Sheila? Não. Não, eu estou mexendo com a Claudinha. Ah, tá, com a Claudinha. Alguém quer falar mais alguma coisa? Colocar mais alguma coisa? Não? Eu queria só dizer que eu tô com muita saudade quântica de vocês, só isso. Ai, meu amor, aquele abraço quântico. Isso aí, um abraço quântico. Beijinho. Isso aí. Ô, Gisele. Oi. Antes de terminar, eu gostaria de colocar uma coisa que eu vi, ok? Pode falar. Mas já está terminando? Uhum. Já? Então, eu senti alguém que está aí no grupo com o coração assim muito apertado, com a tristeza, algum peso assim muito grande. E aí eu gostaria que no final a gente fizesse uma oração para ajudar essa pessoa. Entendeu? Foi a Letícia que começou a prece. Vou botar a musiquinha, Letícia, se você puder incluir essa, né, fazer esse pedido aí durante Vamos todos nós, né, mentalizar essa pessoa que está desse jeito aí para melhorar. Então, vamos lá. Letícia, pode fazer a oração pra gente? Sim. Agradecemos à espiritualidade, ao Ser Supremo, a toda a espiritualidade superior, a todos que presenciaram a reunião, encarnados e desencarnados. Pedimos ajuda e proteção e que possamos cada vez mais crescermos. Ajudai todas aquelas pessoas que estão padecendo nos hospitais pela Covid-19. Afastai de nós essa doença tão feroz. Protegei-nos, ajudai-nos, proteger essa pessoa que está com o coração apertado, pedindo ajuda, para que os bons espíritos venham ajudá-la a dissolver toda essa carga que está em cima dessa pessoa. Obrigada por tudo, gratidão por estarmos juntos. E esperando cada vez mais o fim de semana passar, para que nós nos encontremos na próxima segunda-feira.
Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora na nossa vitória sobre os nossos erros, a doença e a morte. Obrigada, que assim seja. E aí, como a música está dizendo aqui, nós somos luz, né? Que a gente acredite nisso e vibre essa luz. Muita gratidão a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.